Louvado seja o nome do Senhor, né? Que nos permitiu mais uma vez. Eu disse essa semana no grupo do WhatsApp do nosso PGM, e aí isso vale hoje também dizer para a igreja. Eu não consigo encarar as oportunidades que nós temos de cultuarmos a Deus junto como coisa comum, como coisa corriqueira, banal. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de cultuar com os irmãos, isso para mim é um presente de Deus. É uma oportunidade preciosa que Deus nos dá de louvar o nome dEle e de desfrutarmos da doce e valiosa comunhão uns com os outros. Busque a comunhão, irmãos, com a sua igreja, com seus irmãos. Se tem alguma coisa que está bloqueando essa comunhão, o desfrutar dela, lance fora, jogue fora, porque agrada a Deus que nós vivamos em união, assim diz a palavra dele, Então, queridos, nessa noite a igreja, como os irmãos sabem, a igreja está reunida aqui e lá no encontro de casais, A grande maioria dos nossos casais encontram-se lá nesse momento, deve estar encerrando, e nós estamos cultuando aqui, nós aqui, eles lá, mas encerra, já deve estar prestes a encerrar, que o Senhor esteja ali fazendo grande obra naquele local. Quero convidar os irmãos a lermos juntos o texto que encontra-se em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. E nós iremos, nessa noite, refletirmos juntos a respeito do fato de Deus contrariar, muitas vezes, toda a sabedoria e o entendimento do mundo. Escolher, transformar e capacitar pessoas que, aos olhos de muitos e às vezes aos seus próprios olhos, são consideradas improváveis. Eu gosto disso. Eu gosto disso porque eu fui um improvável que Deus escolheu. Eu gosto disso porque eu olho para a igreja e não por ofensa, mas eu posso ver vários improváveis que Deus escolheu. Amém? O texto que encontra-se aí, 1 Samuel 16, 7. Ele diz assim, o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, esse momento de adoração é dedicado a Ti. E agora que a Tua palavra será estudada, pregada, refletida, que o Senhor esteja, através do Teu Espírito Santo, conduzindo as nossas mentes, os nossos corações. Lança fora toda inquietação, tudo aquilo que desvia o foco nesse momento. Possamos estar de mente, corpo, alma e espírito concentrados na mensagem que a Tua palavra tem para nós nessa noite. Usa-me como instrumento, seja através de mim o Teu falar e não a minha vontade. Ser com o Teu povo,
dá-nos sabedoria, entendimento e discernimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O tema já está aí, né? Como é que é ele aí? Deus escolhe pessoas improváveis. Parece até redundância, porque a verdade é que não fosse pela misericórdia desse Deus, nós não seríamos escolhidos. Mas a misericórdia de Deus, ela retira de nós essa condição de indignidade, ainda que nós nos consideremos e de fato sermos indignos, a misericórdia dele passa por cima disso, aplana, rompe esse obstáculo e por amor e graça nos escolhe. Irmãos, não tem como a igreja não receber pressões do mundo. E cada contexto da história da igreja foi pressionada pelo comportamento social da época. Talvez hoje, nos nossos dias, a igreja seja pressionada pelo fato de o mundo exigir das pessoas índices de eficiência, de produtividade, de sucesso, de capacidade, não é? No mundo corporativo, na vida familiar, na vida pessoal, nós somos muito cobrados, e às vezes cobrados por resultados, inclusive dentro da própria igreja. A coisa que muito me preocupa é uma tendência que eu vejo dentro das igrejas de se cobrar resultados dos seus membros, cobrar metas, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, cobrar uma espécie de produtividade, metas a serem cumpridas, e aí a gente tem que ter muito cuidado para que a igreja não se torne uma organização, porque a igreja ela é um organismo, né? A igreja é o corpo de Cristo, não pode se tornar uma organização, não podemos perder o foco de que somos igreja para pregarmos o evangelho, para vivermos e pregarmos o evangelho, levar a palavra de Cristo àqueles que não conhecem, honrar, louvar, glorificar o nome de Deus. Mas nós não somos uma corporação industrial ou comercial. Dentro desse contexto todo, irmãos, nós às vezes observamos pessoas e às vezes nós mesmos olhamos para dentro de nós e nos sentimos totalmente improvável, ou sentimos os outros improváveis ou incapazes. Esse sentimento de ser improvável, de ser incapaz, de ser indigno, ele pode acontecer em relação às outras pessoas. Você olha e considera alguém improvável, mas muitas vezes ele existe também de mim para mim. Muitas vezes, nós nos consideramos improváveis a nós mesmos. Não nos consideramos capazes nem dignos. Nós esquecemos da misericórdia e da graça de Deus. E na Bíblia Sagrada nós encontramos alguns personagens que refletem essa realidade de pessoas que pareciam aos olhos humanos improváveis. Alguns pareciam improváveis a si mesmos, mas o Senhor transformou essa realidade e fez bênção e obras maravilhosas através dessas pessoas. Irmãos, olhem-se para si mesmos, olhem-se para si mesmos.
e considerem-se instrumentos capazes, potenciais de serem utilizados de forma milagrosas por Deus. Olhem-se para si mesmos. Sabe por que que vocês estão aqui hoje? Sabe por que que você é igreja hoje? Porque houve sangue derramado por nós. Porque houve sangue derramado. Porque Cristo absorveu sobre si todas as nossas dores e as nossas transgressões. O sangue precioso do Filho de Deus foi derramado por cada um de vocês, por cada um de nós. Então não há nada, irmão, que possa mais nos condenar e nos barrar. Não há nada, coisa nenhuma, nenhuma palavra, nenhum sentimento. Nós não podemos nos deixar dominar por esses sentimentos ou por palavras que tentam inculcar ou nos fazer achar indignos ou incapazes. Eu não estou falando de uma postura de arrogância, muito pelo contrário. Aquele que é capaz diante de Deus, que é provável diante de Deus, é exatamente o humilde. É o que está disposto a entregar-se nas mãos de Deus. É aquele que se esvazia de si e entrega a sua vida ao Senhor. Como é que você se enxerga? Eu quero me voltar não para o que você, nesse primeiro momento, pensa das pessoas ou o que as pessoas pensam de você. Porque essa reviravolta, ela tem que começar dentro de você mesmo. Como é que você se enxerga? Você se enxerga indigno? Você se enxerga incapaz, improvável? E agora, como é que você também vê as pessoas? Você julga pela aparência? Taxa as pessoas de improváveis, incapazes ou não pela aparência externa dessas pessoas? O nome disso é preconceito, né? Quando a gente não conhece, não é, Amandinha? Faz um conceito antes de conhecer a realidade, né? Preconceito no verdadeiro sentido da palavra. Aquele irmão não é capaz porque ele é muito magrinho, aquele irmão não é capaz porque ele fala muito baixo, aquele irmão não é capaz porque, enfim, nós, seres humanos, nos deixamos levar muito pelo que os nossos olhos veem. E aí quando chega alguém falando rosado, com uma postura imponente, bem vestido, ostentando alguns padrões da nossa sociedade, a gente tende a até involuntariamente, instintivamente, achar que esse tipo de postura reflete capacidade ou poder de realizar. E muitas vezes aquele que Deus quer usar é aquele que aparenta-se tão humilde, que está no seu cantinho, quieto, mas que tem um relacionamento verdadeiro com Deus. Nós nos deixamos levar por impressão, pelos nossos sentidos. Por isso que Deus fala ao profeta Samuel: não é esse. Não considere a aparência e nem a altura. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Como é que está o nosso coração? Eu gosto muito de chamar a atenção nossa, minha e de vocês, para nós empenharmos mais esforço em cuidar do nosso homem interior. Muitas vezes o nosso esforço quase que todo é no sentido de cuidar do exterior, da aparência, de tentar impressionar, de tentar
levar as pessoas a nos julgarem, a nos avaliarem ou valorizarem pelo aquilo que nós mostramos aparentemente. Mas e o nosso interior, como é que está? Esses personagens que Deus usou e que eram considerados ou que consideravam-se improváveis, tiveram a sua realidade mudada e foram bênçãos nas mãos de Deus, porque Deus encontrou na intimidade deles aquilo que as pessoas não viam externamente. Esse texto de Samuel refere-se, esse texto de 1 Samuel que nós lemos, refere-se ao episódio em que o profeta Samuel é comissionado por Deus a ir buscar a ungir um novo rei para Israel. E aí quando chega, Samuel sacrifica, chama Jessé com a família dele, e aí lá vem Jessé com 7 filhos, cada um mais bonito, belo do que o outro. E o próprio Samuel, que era o enviado de Deus para aquela missão, cometeu o erro de julgar pela aparência. Davi era aos olhos da sua própria família, pelo que me deixa levar o texto, me leva a crer, considerado um improvável. Porque Samuel foi chamando, primeiro viu Eliabe, disse: é esse, só pode ser, é alto, é bonito, é forte, esse é o rei. Deus disse: não, não é. E aí diz a Bíblia que Jessé foi trazendo de um por um dos seus filhos. E Samuel já tinha entendido como é que funcionava a lógica de Deus, foi eliminando de um por um. Então esse texto me leva a crer que o próprio Jessé, que era o pai de Davi, o considerava um improvável para ser rei de Israel. Não acreditava que ele seria capaz de ser rei de Israel. Então Davi era um improvável aos olhos dos outros. A Bíblia não me diz, mas talvez Davi se sentisse capaz, mas os outros não sentiam isso. O próprio Jesus Cristo, aí esse é também considerado incapaz, foi considerado improvável, irmão. Foi ou não foi? Jesus era considerado improvável pelas pessoas. João 1, 44 a 46. Quer ver? Abram aí a Bíblia de vocês. João capítulo 1, 44 a 46. Jesus Cristo era considerado pelas pessoas um improvável. João 1, 44 a 46. Diz assim, Filipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaída. 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou então Natanael: de Nazaré? Pode por acaso vir alguma coisa boa de Nazaré? Está vendo? Aos olhos deles, Jesus era improvável. Mateus capítulo 13, 53 a 57. Mateus capítulo 13. 53 a 57. Tendo terminado de contar estas parábolas, Jesus saiu dali, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga.
Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Como é que pode? É o filho do carpinteiro daqui. Esse menino era do meio de nós, foi criado. Como é que ele está sabendo disso tudo aí? O nome da sua mãe não era Maria, e não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. E Jesus lhe disse: só em sua própria terra um profeta não tem honra. Jesus era improvável aos olhos dos homens. Mas não para por aí. Paulo também era um improvável. Olhando para as histórias de Paulo e Moisés, nós percebemos que Deus escolhe, transforma e capacita os improváveis para a sua honra e para a sua glória. Escolhe, transforma e capacita. O apóstolo Paulo era uma pessoa altamente improvável de ser o que ele foi e a importância que ele teve para o reino de Deus, para a igreja do Senhor. Paulo era um religioso zeloso. Talvez Paulo fosse aquele homem que você olhasse para ele e dissesse: esse aí nunca vai se render aos pés de Cristo. Não tem pessoas que a gente olha humanamente, né? Porque assim, a gente deve julgar as coisas pelos olhos da fé. Mas humanamente olhando, tem pessoas que a gente enxerga, analisa e chega à seguinte conclusão: esse aí nunca vai entregar a sua vida para Cristo. Aí é quando o Espírito chama a gente, diz assim: aí a fé, mas no poder de Deus ele pode. Mas logicamente analisando, existem pessoas que você não consegue ver. E o apóstolo Paulo, ele era um desses. Paulo era altamente religioso, zeloso, perseguidor dos cristãos. O zelo dele pela sua religião era tão grande que ele estava disposto a matar qualquer um que pregasse alguma coisa contrária. E além disso tudo, era um homem versado na cultura, na filosofia, era altamente capaz e inteligente. Era alguém que analisava as coisas pela lógica, o pensamento filosófico. Então, queridos, mas Deus olhou para esse improvável, apesar das pessoas julgarem ele como tal. Em Atos, no capítulo 9, do versículo 13 a 16. Atos, capítulo 9, do 13 ao 16. Diz assim o texto, olha: respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Paulo havia se convertido, mas Ananias achou que fosse improvável que esse homem tivesse se transformado. Estava com medo. No capítulo
13, 26 e 27, também de Atos, mais uma vez, Paulo é considerado, versículo 26 e 27, Atos capítulo 13, 26 e 27. Na verdade, o texto é outro. Sim, 9, 1 a 2. Desculpa, é 9, 1 a 2. 9, 1 e 2. O texto de 9, 1 e 2, irmãos, ele fala da transformação, apesar das dúvidas, não é? Apesar das dúvidas, enquanto isso, Saulo ainda inspirava ameaça de morte contra os discípulos. É a história de Saulo, que ele veio com vontade para dizimar todos aqueles que proclamavam o nome de Deus. E aquele homem encontra-se com o Espírito Santo e é transformado, mas os outros duvidavam dele. Mas teve um homem que acreditou que Paulo seria capaz, era realmente transformado. Lembram quem foi? Lembram quem foi? Barnabé. Barnabé olhou para o Paulo convertido e acreditou naquele homem como alguém que realmente foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, esse é o nosso papel. O nosso papel não de taxar as pessoas como improváveis, mas acreditar que Deus pode transformar qualquer vida, inclusive a nossa mesma. Barnabé nos deixa esse exemplo fantástico de alguém que não julga as pessoas pelo mal que fazem, mas pela capacidade que Deus tem de transformar o pecador. E por último, Moisés. Moisés era um improvável, sabia? Sabia que Moisés era um improvável? Por que Moisés era improvável, irmão? Por quê? Por que Moisés, que era impossível de imaginar que Moisés fosse usado por Deus para tão grande obra? Alguém pode me dizer? Moisés era ruim para falar, né? Tinha a língua pesada, né? Moisés precisava ir a Faraó, rei do Egito, com um poder de convencimento muito grande, para poder convencer aquele rei a liberar os israelitas. E aí ele diz assim: Senhor, mas como é que eu vou fazer isso se eu tenho a língua pesada, eu sou ruim para falar, não tenho como exercer um poder de convencimento, de persuasão, a ponto de fazer com que o rei libere esse povo. Irmãos, a missão era difícil. Era difícil porque Israel era escravo no Egito. Israel era um povo numeroso que era usado pelo Egito como mão de obra para a sua produção. Então não seria fácil convencer alguém a liberar essa mão de obra e ir embora. Não, vai-te embora que a gente não precisa mais. Já imaginaram isso? Já imaginaram uma grande, vamos reduzir isso para um ambiente menor. Imaginaram uma grande empresa em onde todo mundo trabalha de graça, essa empresa cresce e enriquece com mão de obra gratuita e de repente o dono da empresa diz assim: não, tá bom, pode ir embora. Não preciso mais de vocês. Era uma missão impossível. Mas Moisés, achando que ele era quem ia fazer, argumentou contra Deus: não, eu não tenho tanto poder de persuasão, de convencimento, eu não sei nem falar direito.
Até aí Moisés estava olhando as coisas pela lógica natural dos homens. Ele não tinha entendido que o que Deus ia fazer era no sobrenatural. Mas também existe outra coisa da vida de Moisés que o tornava improvável aos olhos humanos. Irmão, Moisés era um homicida. Êxodo capítulo 2 diz que Moisés, quando o povo hebreu era escravo no Egito, Moisés foi passando um dia e viu os soldados, sei lá, os funcionários, os egípcios, viram os egípcios maltratando um hebreu. E aí Moisés sentiu a dor daquele seu conterrâneo e foi lá e tomou o hebreu da mão dos egípcios e matou o egípcio. Eita, Moisés é homicida. É ou não é? E diz mais a Bíblia no mesmo capítulo 2 que Moisés escondeu o corpo. 2 crimes, homicídio e ocultação de cadáver. Diz que quando o faraó ficou sabendo que quis pegar Moisés, Moisés fugiu para a terra de Midian. Homicídio, ocultação de cadáver, foragido de justiça. Meu Deus, como é que o Senhor vai usar um homem desse? Era um improvável, não era não? Além disso, não sabia falar direito. A confusão é grande, meu povo. Mas, queridos, apesar dele próprio, Moisés, ter se achado incapaz, apesar da circunstância terem o tornado indigno, Deus transforma aquele homem. Deus escolheu, transformou e capacitou Moisés para ser um instrumento de bênção na vida dele. E as bênçãos através de Moisés foram tantas que elas nos alcançam até o dia de hoje. Nós somos frutos do que Deus fez através de Moisés. Deus transformou a realidade daquele homem, irmão. Se você se acha improvável, e talvez aos olhos humanos seja mesmo, fique sabendo que Deus é capaz de fazer você um instrumento de infinitas bênçãos. Eu acredito é que Deus aproveita, Deus ignora os nossos defeitos pela sua graça e misericórdia e aproveita aquilo que tem, aquilo e usa aquilo que se aproveita em nós. Eu acredito que o fato de Moisés ter tanto a preocupação e cuidado com os seus irmãos, com seus conterrâneos, com os hebreus, a ponto de ter cometido um homicídio para defender um deles, foi uma das qualidades que Deus olhou para escolher Moisés como líder da libertação. Deus ignorou o homicídio, a ocultação de cadáver e aproveitou o fato de Moisés ser um homem que amava tanto os seus irmãos, que foi capaz de cometer um homicídio para defender um deles. O Senhor usa de nós o que nós temos de melhor. Irmãos, liberte-se do seu problema e coloque as suas qualidades nas mãos de Deus. Ele vai aplanar seu caminho. Ele vai ajeitar, endireitar o seu caminho. Ele vai exaltar aquilo que você tem que é aproveitável e vai anular, jogar por terra aquilo que não é aproveitável. Com Moisés foi assim. Era um improvável, assim como Paulo, assim como Cristo, assim como Davi e assim como tantos outros personagens da Bíblia. Quando Deus chamou Gideon
para defender o povo de Israel dos midianitas, Gideão disse para ele: Senhor, eu sou filho da tribo mais insignificante de Israel, e dentro da casa do meu pai, eu sou o menor de todos. Deus disse: mas sou eu que vou fazer. Amém? Sou eu que vou fazer. Irmão, não considere-se incapaz. A obra do Senhor aqui nessa terra tem que ser feita por nós, não vai vir anjo do céu. Somos nós, improváveis, que Deus vai usar para fazer a sua vontade. Para concluir, quero convidar a igreja a lermos 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Por mais improvável que você pareça, ou que alguém pareça, por mais que a lógica queira ser determinante para lhe desanimar, olha o que esse texto diz, 1 Coríntios 1, 26 e 28. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. O apóstolo Paulo diz: é na fraqueza que sou forte. O meu Deus, e aleluia, glórias a ele, é um Deus que não se determina pela lógica desse mundo. Ele escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias. Escolhe o que não é para envergonhar as que são. Nosso pensamento, as nossas atitudes não podem ser balizadas só pelas coisas lógicas desse mundo. Qual é a sua fraqueza? Qual é a sua incapacidade? Coloque isso diante de Deus. Mas coloque mesmo. Nós vamos sair daqui da igreja daqui a pouco, dentro de alguns minutos. E por mais que esse momento tenha nos tocado, tenha falado aos nossos corações, por mais que a palavra tenha... Quando nós atravessarmos essa porta, irmãos, as coisas dessa terra, desse mundo, vão voltar a martelar na nossa mente. Vão voltar a tentar nos tirar o foco. Vão tentar, de novo, ofuscar a nossa visão. Não perca o foco de ser instrumento nas mãos de Deus. Não perca o foco de se colocar diante de Deus para que a sua fraqueza seja transformada em fortaleza. Coloque-se na mão do Senhor para realizar a sua obra e ser instrumento dele, aqui na igreja e fora dela. Aqui no seu trabalho, na sua escola. A sua vida, ela é completamente espiritual. Tire da sua cabeça aquela história de que crente tem a vida secular e a vida espiritual. Não existe isso.
Coloque-se diante do Senhor para fazer a obra dele e ele vai fazer maravilhas através de você. Amém? O Senhor nos abençoe.